Chega mais, galera colorada, como vocês acham que é colorado em mais um vídeo. Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo. Vou fazer uma seleção de bagres históricos em relação ao Internacional. Vale muito a pena já deixar o like para fortalecer esse canal, o canal do Axel Colorado. Na tela, diretor, o valeu demais do William Potter. Ele fez um valeu de mais de R$25, estabelecendo uma pauta para o canal do Axel Colorado. Faça como ele, estabeleça também a sua pauta ao fazer um valeu demais a partir de R$20. Fala, Axel. Hoje vou pedir para você montar a equipe com os maiores bagres que passaram pelo Internacional. Mas também pode ser a seleção dos jogadores que prometeram tudo e não entregaram nada. Só não vale o elenco atual. Força e bênção. William Potter, você que já a figurinha carimbada aqui no meu canal, te agradeço muito por mais esse valeu demais ajudando o canal a crescer, e eu decidi fazer uma seleção de bagres. Eu não tô com muito tempo ultimamente, não tenho tido muito tempo. Uma seleção dos maiores bagres da história do Inter teria que ser feita uma pesquisa profunda de nomes obscuros que a gente nem se lembra. Então, na medida do possível, eu fiz uma seleção de bagres assim que pega dos anos 2000 pra cá, e alguns jogadores que eu tenho bastante raiva também coloquei no meio, e tá aí a seleção dos bagres. Cada um vai fazer a sua. Deixe nos comentários, vocês, por favor, me ajudem aí, deixem outros bagres aí. Mas uma seleção, William, não é uma seleção convicta da minha pessoa de todos os tempos. Teria que pesquisar muito, dá muito tempo, fazer eliminatórias, inclusive, votações entre Colorado, seria um troço até legal de fazer. Mas no momento a minha seleção de bagres que eu fiz, e peguei jogadores que não são tão obscuros, tá? Eu não peguei jogadores assim que ninguém lembra quem são, né? Eu procurei fazer um meio termo. Vamos lá então. Seguindo o fluxo, o primeiro nome é o goleiro Renan. O goleiro Renan, ele me irrita profundamente, me irritou. Vocês lembram os frangos que ele tomou? Ele tomou o lugar do Abondanzieri na Libertadores 2010. Eu achei uma injustiça, porque eu acho que piorou o gol do Internacional quando entrou o Renan. Fez tudo para entregar aquela Libertadores. Vocês lembram a falha que ele teve naquele jogo contra o São Paulo? Que ele foi defender uma bola na saída de gol, a bola bateu no ombro dele, subiu, o jogador do São Paulo fez o gol, o jogo estava totalmente controlado pelo Internacional. Ali ele entregou. Também no final do jogo, quando o São Paulo estava pressionando muito, quando estava 2-1, tinha gol qualificado, por isso que a gente se classificou, não saía bem do gol. E quem lembra do Campeonato Gaúcho de 2011? O Inter estava fazendo um jogo histórico lá no Olímpico, depois de ter perdido 3-2 no Beira-Rio, estava fazendo 3-1, mas ele numa saída de bola catastrófica, como sempre, a saída de bola deixou a bola cair no chão. O jogador do Grêmio empatou, depois foi para os pênaltis, aí o Inter acabou sendo campeão. Ele defendeu o pênalti e tal, mas não me interessa. E eu tenho uma dúvida eterna, aqueles gols do Mazembe, eu não sei se ele não defenderia no Mundial de... Outro goleiro não defenderia no Mundial de Clubes. Então, pra mim, esse é um goleiro bagre, eu tenho raiva dele. Talvez tenha outros piores, mas eu tô fazendo a minha seleção de bagres que me irritam, inclusive. Seguindo o fluxo. Só pra eu lembrar aí, ó, esse tal lateral direito Ratinho. Tá aí, ó. Vocês lembram desse cara aí, ó? E Edson Ratinho, né? Brincadeira, né, pessoal? Aí é pra matar. E vamos seguindo o fluxo aí com o lateral direito. Lateral direito, o Ângelo. O Ângelo, ele jogou ali na época 2008 e ele era o lateral do Internacional. Péssimo jogador, eu frequentava o estádio, jogador tecnicamente horrível, horroroso, terrível, tenebroso, ruim na marcação, não tinha físico também, um jogador que não tinha físico, não tinha força, não marcava bem, não passava bem, não cruzava bem, era um jogador horroroso e horrendo. E o que é que o Tite, quando chegou no Internacional, o treinador era o Abel, em 2008, fez? Pediu para o Bolívar aí jogar na lateral direita para estancar o problema que nós tínhamos ali. É aquela zaga histórica, né, de 2008 ali com 4 zagueiros, né, com Bolívar, com o Índio, Álvaro e Marcão, 4 torres, né, 4 caras fortes, altos, e ali estancou o problema da defesa. O grande treinador Tite, mais o Ângelo, era um jogador horroroso. Eu tô falando de um jogador que eu ia no estádio todos os jogos do Inter na época, e ele me chamava a atenção pela horrenda qualidade técnica. Seguindo o fluxo. O zagueiro central, eu não tenho nenhuma dúvida, Paulão. Paulão, um dos responsáveis pelo rebaixamento do Inter. Paulão, um dos responsáveis pelo Inter não chegar na final da Libertadores de 2015. Quer dizer, é um jogador horroroso, foi horroroso. É um jogador de várzea, de selva amazônica, um zagueiro horroroso. Não interessa que ele fez um gol de bike contra o Goiás, eu estava até no estádio naquele dia. Não me importa isso aí nada, é um jogador horrível. E quem nos colocou nesse buraco foi o Argel Fuchs. O Argel Fuchs veio para o Inter e botou ele titular.
E ele numa coletiva disse que se ele tivesse o físico do Paulão, ele estaria no Real Madrid ou no Barcelona. E botou o cara de titular. Resultado, o Inter acabou sendo rebaixado depois. Um clube não se apequena de uma hora para outra, se apequena aos poucos, certo? Quero deixar bem claro para todos vocês. O zagueiro pelo lado esquerdo foi companheiro dele naquela Libertadores da América também. O Juan estava ali no grupo do Inter, mas se machucava muito. O tal do Hernando. Vocês lembram do Hernando? O Hernando era um zagueiro que era em nível de Série B, veio para o Internacional e colocou a camisa de titular. E essas coisas só acontecem no Inter. O Hernando era um zagueiro terrível, horrível tecnicamente, era um jogador fraco, ele não tinha boa colocação, ele não tinha bom cabeceio, ele não tinha um bom passe, era um jogador tecnicamente horroroso e como liderança não existia para um zagueiro também. Então o Hernando é a dupla de zaga. O pessoal, é o seguinte, já estou explicando aí, a minha lista é uma lista de ira também, de raiva, deve ter outros na história aí. Eu lembro do Herbelia, quem lembra do Herbedia? Ele, Doctor, sei lá, acho que era o nome daquele cara lá que jogou no Inter, né? Ali nos anos 2000, enfim. Mas é isso aí, é uma seleção também que me deu muita raiva. Lateral esquerdo. Vocês lembram do Jefferson? Tá aí na tela pra vocês, o Jefferson. O Jefferson entregou uma Libertadores da América, a de 2015, com aquele gol contra que ele fez contra o Tigres lá no México. E eu fiz amizade, tava lá em Salvador, num evento lá, que era o casamento da minha sobrinha, fiz amizade com um amigo dele, amicíssimo dele, não dele, do Paulão, era primo do Paulão, dois bagres ali, né, o Paulão e o Jefferson, e esse primo do Paulão me disse que o Jefferson estava realmente com muito medo de jogar aquela semifinal, estava borrado nas cuecas, tinha mandado lá um WhatsApp pro cara, e esse cara jogou. Falha da comissão técnica, falha do treinador, que era o Diego Aguirre, conversava um por um antes do jogo importante, cara, eu tô com medo, tira o cara, botava qualquer um, até um zagueiro na lateral esquerda, e o resto é história. Então é desclassificado esse jogador horrendo que eu nem sei onde é que está mais. Seguindo o fluxo. Esse aqui é Edinho. Edinho, sim, um bagre com força terrível. Eu frequentava o estádio direto, tô falando que eu ia em todos os jogos. Esse cara me irritava demais por vários motivos. Um deles, os motivos, os erros de passes ridículos que ele tinha. O segundo, roubava a bola e já entregava no pé do adversário depois. Outra coisa, finais de jogos. Ele sempre fazia faltas perigosas ao redor da área. E era aquelas faltas assim, ó. O cara tá de costa pro gol, que é a falta mais burra e estúpida que existe, de costa pro gol, e o cara chega por trás e joga o cara no chão. Ele fazia direto este tipo de falta. Ele, pra mim, também sempre foi um jogador horrível, horrível, pavoroso tecnicamente. Vocês peguem a final da Sul-Americana, e uma jogada ali com cruzamento, na área que o Estudiantes dá, ele dá uma tesoura. Sabe que essa bola bateu na mão dele? Olhem lá depois, se vocês tiverem tempo, vão lá no compacto, bota na câmera lenta. Ele faz assim e dá na mão dele. Que ele deu pra trás. Eu não sei se hoje não teria VAR e pênalti desse cara. E esse cara me levantou a Copa Sul-Americana com uma regata branca, com escritos lá da comunidade, da favela que ele nasceu, sei lá, não interessa. Sem estar com a camisa do Inter. E os diretores do Inter, não teve ninguém para chegar no cara, tu não vai levantar essa Copa sem a camiseta do Inter. Deixaram levantar com aquela recata vagabunda, um babaca também, que foi jogar nos azuis e cuspiu com força no prato que comeu, quis pedir desculpa e inventar historinha, mas não cola. Ainda bem que esse bagre nunca mais vai pisar no Beira-Rio. Seguindo o fluxo, Leandro Guerreiro, esse cara aí, ele era um bagre com força, também ia aos jogos na época, eu frequentava direto o Beira-Rio. Me lembro, nunca vou esquecer uma vez, uma bola subiu alto, ele foi matar a bola, aquela matada, né, bom jogador, ele tentou matar a bola, saiu para lateral. Um jogo no Beira-Rio, Internacional e Fluminense, se eu não me engano, em 2000. Esse jogador entregou um jogo contra o Cruzeiro lá em Minas, em 2000, que ele entregou, vocês lembram, uma jogada pela lateral esquerda. O Inter estava com o resultado na mão. O Inter só tinha que segurar o jogo, esperar terminar ali pelos 35, 36 do segundo tempo. O tal do Leandro Guerreiro foi na lateral, proteger a bola, perdeu e saiu o gol do Cruzeiro, que classificou o Cruzeiro. Eu acho que o Inter ia para a semifinal daquele campeonato brasileiro. Certo? Para mim um jogador horrível, horroroso, pavoroso
e incrivelmente acabou jogando no Cruzeiro, passaram-se anos, ele foi pra lá, jogou em clube grande, até no Botafogo, mas era um bagre horrendo. Esses caras têm um quê de raiva também quando eu tô fazendo a minha seleção. Seguindo o fluxo. Tim. O Tim veio do Goiás, do Vila Nova, para jogar no Inter lá em 2000, junto com o Leandro Guerreiro. Era um articulador, um cara extremamente franzino, assim como o Leandro Guerreiro também era. Baixo e ruim. Péssimo jogador. E é impressionante, o Inter às vezes tem coisas que só acontecem no Inter. Você pega a carreira do cara, é Vila Nova e outros clubecos, 15 de Piracicaba e Inter. Quer dizer, o único clube grande da vida do cara foi o Inter. Esse cara era horrível, era um bagre horroroso, era um meia horroroso, terrível. Indicado pelo treinador Zé Mário. Tim é um dos meio-campistas. É 4-4-2, tá, pessoal? Seguindo o fluxo. Carlos de Pena. Esse jogador aí, ele é o... tinha que pegar alguém dessa direção atual aí. O Carlos de Pena jogou no Inter titular. Ele jogou lá, enganou lá no Nacional e sei lá onde. Na Escandinávia, sei lá que buraco ele tava da Europa lá. Porque tudo é Europa, né? Foi pro Inter. Titular, 2 anos aí, enchendo a paciência. Não joga nada, nunca jogou nada. Não tinha canal pra falar na época. Eu odiava esse cara. E depois ele saiu do Inter, né? As duras penas foi pro Bahia, banco no Bahia. Hoje sei lá onde tá, eu sei lá onde tá, parou de jogar, tava no Coritiba. É o nível do cara. Aí esses caras só jogam no Inter. Carlos de Pena pra mim é, digamos assim, ó, é um dos símbolos de apequenamento do clube e do time, de a torcida aceitar qualquer porcaria também. Seguindo o fluxo. E agora nós vamos para Patrick Baleia. Eu quero botar ele como atacante. Ele jogava ali, fechava pelo meio, mas eu quero botar porque esse cara é um bagre. Eu não tinha canal, mas meu senhor, como esse cara me irritava. Um futebol vagabundo, preguiçoso, um jogador gordo, sempre foi gordo, me irritava profundamente, perdia bolas na lateral, botava a bunda pra trás e queria segurar a bola, perdia, tinha um drible chato, um jogador horrível, horroroso. É um voto de raiva também, porque eu não tinha canal na época, mas eu sempre detestei esse cara. O Patrick Baleia é outro caso clássico de apequenamento de um clube. Sabe onde é que o Patrick Baleia foi titular? Somente em 2 clubes. Só quais são? Sport Recife e Inter. Saiu do Inter, foi pro São Paulo, banco. Depois ele foi para um outro clube, pro Atlético Mineiro, foi banco. Ele foi pro Santos, banco. Tava no Coritiba, não, acho provavelmente banco também. Quer dizer, esse tipo de jogador só se criou no Internacional. Esse aí é um voto de raiva. Bagre, horrível, horroroso, gordo. E ainda tive que aguentar 3 anos esse cara titular no Inter. Lembro que elogiava muito ele o seu Maurício. E o cheirador, o Casagrande, uma vez disse que o motorzinho do Inter era o Patrick. Pelo amor de Deus. Seguindo o fluxo agora, o centroavante líder, Anderson Barbosa. Esse cara veio jogar no Internacional na época que o Inter tava fugindo para não cair em 1999. 6 meses titular, 0 gol. Você entende isso? Por que eu tive que botar esse cara daquela época lá? E aí veio o tal do Celso também, que era uma outra lêndia também. Mas o Celso fez uns golzinhos, tá? O Anderson Barbosa não fez nenhum gol. E jogadores que vêm assim do Vila Nova, o Hernando veio do Goiás, o Tim veio do Vila Nova, o Patrick Baleia veio do Sport, esse cara aí veio do Vila Nova também, o Anderson Barbosa. Esses jogadores não dão certo, cara. São jogadores que vêm de clubecos, que não jogam porcaria nenhuma. O Anderson Barbosa, pra mim, é o símbolo de um centroavante horrendo, horroroso, que em 6 meses como titular não conseguiu fazer um gol. Seguindo e finalizando o fluxo, o treinador dessa Bagreolândia aí, desses pés de rato, é o Zé Mário. O Zé Mário é um treinador emblemático na história do Inter. Naqueles malditos anos de Fernando Miranda como presidente do Inter. Malditos. Não me vem aqui no canal dizer que ele arrumou o clube. Ele não arrumou porcaria nenhuma, para não dizer outra coisa. Fernando Carvalho chegou no Internacional com o Delay, tinha 4 jogadores no vestiário só. Só tinha 4 jogadores contratados, não tinha mais ninguém. Não tinha dinheiro para botar gasolina no cortador de grama. O treinador é esse podre aí desse Zé Mário. Sabe qual é o histórico dele no Inter? Ele não ganhou nenhum Grenal, perdeu todos, não ganhou um gauchito, uma passagem horrível, horrorosa, era a cara daquela direção podre, capitaneada por Fernando Miranda. Então é isso aí, pessoal, foi esse vídeo aí. Importantíssimo. Lembrando que eu tenho 2 cupons de desconto. Eu tenho o cupom da JR Store. O cupom da JR Store te dá R$20 de desconto por peça, certo? O meu cupom é esse aqui que está aqui embaixo na tela.
e também frete grátis em camisas retrô do Internacional dos maiores clubes do Brasil e do mundo. E também eu tenho outro cupom, é o da Max Titânio. O cupom é esse aqui que está na tela. Usando esse cupom, ao comprar os produtos da Max Titânio, você tem 10% de desconto na compra final. Importante também, se torne membro do canal do Axel Colorado. Há 3 níveis de membresia, há um evento agora para membros ouro agora em novembro, o Axel's Coffee, a segunda edição da Confraria do Axel em dezembro para todos os membros, então se torne membro para ajudar o canal a crescer. Aqui está o endereço de e-mail para você divulgar os seus produtos aqui no canal do Axel Colorado. Falei e me garanto. Um grande abraço e fiquem com Deus.